Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Está feliz de estar aqui nessa noite? Na casa de Deus? Na casa de Deus. Nós chamamos este lugar assim, não é? Que o templo, a igreja, a casa de Deus. Jesus está aqui hoje, você crê nisso? Ele quer falar ao seu coração, você crê nisso? Ele vê o seu coração, a inclinação do seu coração, você crê assim? Então Ele tem algo para você. Ele tem uma palavra especial e direta, particular, que vai alcançar o seu coração nessa noite. Nós estamos no tempo em que refletimos o tema Viva a Compaixão. E eu gostaria de comentar um pouco acerca de um fato que aconteceu na história, no início do ministério de Cristo, em que Ele viveu a compaixão. E Ele pôde ver com um olhar de compaixão e falar com uma voz de compaixão. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, e se possível, deixá-la aberta, o texto de Marcos 2. Marcos 2, nós vamos ler os versos de 1 a 12. O irmão que está com a sua Bíblia pode abrir. O irmão que ficar à vontade para ficar em pé e ler conosco, pode ficar em pé. E nós vamos fazer essa leitura. Se você quiser ler da forma como eu vou ler aqui, está projetado. E o irmão sinta-se à vontade. Eu vou fazer uma dinâmica durante a leitura, da gente repetir algumas partes do texto aqui. Eu sei que não é muito comum, mas nós vamos tentar fazer essa dinâmica aqui para fixar. Veja como um exercício didático. Nós vamos fixar hoje a palavra de Deus. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Repete comigo, ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, repete, filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. Levante-se. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Pai, tua palavra está diante de nós. Sou grato a ti, porque esse episódio foi escrito e nós temos acesso a esse fato. Nos ajude a perceber de Cristo como viver a compaixão.
nos ajude a perceber hoje como o Senhor nos vê, como o Senhor fala conosco, e nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Viva a compaixão, para que Jesus veja e fale. Meus irmãos, a primeira frase que nós repetimos aqui é uma informação que Jesus estava em casa. Confira na sua versão. Jesus estava em casa. Quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ele entra numa terra muito conhecida, onde alguns autores, comentaristas do texto bíblico dizem que Jesus montou ali o seu quartel-general. Dali ele fez as suas viagens, dali ele reuniu os seus discípulos, dali ele fez pelo menos 4 milagres. Ali Jesus iniciou o seu ministério público, mas ele já havia saído e ele estava retornando. Já imaginou quando você viaja? Quando você vai para fora, fica um tempo e aí você retorna, um amigo seu te liga e fala o seguinte: eu quero te visitar, mas eu não sei como que está a sua agenda. Aí você fala assim: não, fica tranquilo, eu estou em casa. Mais ou menos isso aconteceu com Jesus ali, porque as pessoas ouviram falar que ele estava em casa, então elas foram lá para encontrar com ele. Meus queridos, Jesus está em casa. Nós não falamos que aqui é a casa de Deus? Nós não falamos que essa reunião que promovemos aqui é a igreja de Cristo? Nós não falamos que Ele está aqui para falar com você, para que você ouça a voz dEle? Ele está em casa. Você está reunindo seus amigos. A multidão tem se reunido para vir ouvi-lo, para conferir se Ele está aqui mesmo. Há desafios que nós precisamos enfrentar para trazer as pessoas para ver e ouvir Jesus. Mas por que, William, que as pessoas precisam vir para vê-lo e ouvi-lo? Porque em casa Jesus, Ele não está descansando. Geralmente quando estamos em casa a gente descansa, né? Colocamos os pés para cima, ligamos a TV, não é assim? Jesus não. E aqui entra o primeiro princípio de missões mundiais. Ela começa em casa. Ela começa na sua casa. Você não é discípulo do Mestre? Você não é aluno de Jesus? Você não é sal da terra e luz do mundo? Você não evangeliza? Você não quer contribuir para que as nações sejam alcançadas? Para que haja paz naquele conflito representado por essas bandeiras? Missões mundiais começam dentro da sua casa. Ao exemplo do que Cristo estava fazendo. Em casa, Ele anunciava a palavra de Deus. Como você prega o evangelho de dentro da sua casa? A palavra de Deus é anunciada lá? Quem é o representante de Cristo na sua casa? É você? É você? Então a responsabilidade é sua. Os seus vizinhos, os seus parentes, até mesmo os seus familiares que moram lá com você, precisam ouvir a palavra. Precisa ver o agente que transfere a palavra. Precisa testemunhar a vida daquele que anuncia a palavra. Começa em casa, meu querido. A gente tem uma ideia de que missões, sejam elas estaduais, nacionais ou até mesmo as mundiais, de que ela acontece lá fora, lá longe, lá no campo. Mas ela começa de dentro de casa. Essa interpretação que nós temos de que a missão, ela começa quando nós nos dispomos a ir, vem da interpretação de Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. Mas nós temos aprendido na teologia, analisando ali o grego, que pelo menos no relato de Marcos, e nós estamos lendo Marcos 2, mas pelo menos no relato de Marcos, esse ide e fazei não é imperativo, ele é gerúndio. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. É no caminho.
é onde o Senhor nos planta, onde Ele nos coloca. Se nós sairmos de casa e vamos para a escola, porque essa é a nossa cultura de estudar aqui em um lugar apropriado, lá nós estamos passando pela escola. Enquanto estivermos indo, devemos fazer discípulos. É desafiador, é difícil mesmo, porque o nosso tempo é secularizado. O nosso tempo, esse negócio está fora de moda. Tem até uma tendência de, na internet, as pessoas colocarem versículos, né? Tem uma moda aí do gospel, paz e amor, mas quando a gente sai para encarar a realidade, a gente vê que ela é bem diferente. Mas precisamos aprender com Jesus, de casa, de onde Ele nos planta, por onde nós estivermos passando, a palavra precisa ser anunciada, ela precisa ser vista em nós. Acontece que Jesus estava ali, tinha uma multidão ouvindo, então um grupo de 4 homens, que ouviram falar que Jesus estava em casa, que ouviram dizer que Jesus estava anunciando a palavra, perceberam uma realidade diferente. Perceberam que eles tinham um amigo paralítico que não poderia ir, ele não poderia ter o contato com Jesus devido à sua condição física, devido à sua enfermidade, devido ao seu problema. E aqui nós vamos para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Jesus vê com compaixão. Ele viu a atitude desses amigos que ouviram falar dele, que ouviram que ele estava pregando, que perceberam que tinha um amigo paralítico que não poderia estar lá, que decidiram entre si, combinaram os 4 de ir lá e tentar ajudar. Viram que ele estava numa situação complicada, arrumaram uma maca, arrumaram cordas para pegar, eles fizeram a força física, caminharam alguma distância e depararam-se com uma barreira, uma multidão que cercava a casa, eles não podiam passar. Então eles engenhosamente bolaram um plano, devem ter olhado para o local e falado: ó, se a gente subir ali, subir aqui lá, tem uma escada ali, tá, a gente consegue acessar o telhado, vamos lá? Eles foram acessar o telhado, arrancaram parte do telhado de onde Jesus estava, e então eles desceram o enfermo, o paralítico, até Jesus. Até Jesus. Agora, o texto não diz que Jesus parou para ver toda essa cena, ele estava pregando. Mas eu consigo imaginar aquele burburinho todo. Imagina as pessoas cochichando: o que estão fazendo? Imagina barulho de telha, de não sei qual era o material do teto na época, né? Sendo removido, aquele negócio, será que ele vai cair? Não vai, puxa daí, puxa dali. E então eles descendo o paralítico, descendo. E eu imagino que o paralítico está descendo a maca aqui, ele está olhando para o rosto de Jesus, está olhando para o peito de Jesus, para as pernas de Jesus, e quando ele toca ao chão, ele está aos pés de Cristo. Se tem um lugar para quem tem um problema aí, é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Mas muitas das vezes, o nosso amigo não consegue ir lá sozinho. Ele vai precisar que você ajude. E muitas das vezes você não vai conseguir ajudar sozinho. Você vai precisar reunir amigos. E muitas das vezes você reúne amigos e ainda tem que elaborar um plano. E algum dos seus amigos pode falar o seguinte: esse negócio não vai dar certo, não. Aí ele é teimoso. Mas você tem que ser persistente. Aí você vai, convence todo mundo, tá a caminho. Aí tem uma barreira, tem uma multidão. Você vai ter que ser ousado, vai ter que subir no telhado. Mas ele é paralítico, a gente vai subir o cara no telhado, como é que pode? Ele vai cair, vai ser uma confusão muito maior. Não, mas a gente tem uma missão a cumprir. Eu quero dizer para você o seguinte: todo descrente que está sob o seu campo de influência, seja seu familiar, seu amigo, seu colega, é um paralítico. Ele não tem condições de se locomover até Jesus. Se você é amigo de Cristo,
e amigo de um não crente, de um descrente, de uma pessoa que já foi até muito religiosa e está desviado do Evangelho, de alguém que desistiu da fé, de alguém que foi ensinado no caminho, mas por algum motivo está andando por caminhos tortuosos. A responsabilidade que você tem é de olhar para ele como esses 4 homens olharam para um paralítico. Ele não tem condições de chegar a Jesus sozinho. Ele vai precisar da gente. Ele vai precisar de você. Responsabilidade pessoal. Sua, como servo e amigo de Cristo. Você consegue imaginar alguém nessa situação? Um parente, um amigo, um familiar, um filho, um neto, um sobrinho, um irmão, que precisa ser carregado a Jesus. O interessante é que Jesus vê, se você olhar no versículo, ele vê a fé dos amigos. Ele não olhou para a fé do paralítico em si, ele olhou para a fé dos amigos. Ele viu todo esse movimento. Ele percebeu toda essa ação, toda essa ousadia, todo esse empenho. É maravilhoso, não? Saber que Jesus conta com você para levar as pessoas até Ele. Saber que Jesus conta com você para levar os seus familiares até Ele. Pois foi isso que aconteceu. Jesus olhou para a fé dos amigos do paralítico. Meus queridos, há uma responsabilidade que você adquiriu quando se converteu. Você não encontrou a Cristo, foi levado até Ele, se encheu da palavra, é alimentado constantemente, venceu o pecado, se arrependeu, ficou convicto da salvação em Cristo, acessou a vida eterna, para que você haja como um paralítico. Aqui, paradinho, sentado no banco de uma igreja. Não, você foi chamado para arregaçar as mangas e trabalhar. Missões mundiais começa aqui. Aqui é uma parte desse mundo, e é a parte do mundo que Deus nos confiou. É muito bom quando o trabalho se torna relevante, quando a pregação do Evangelho aqui se torna marcante, e daqui saem pregadores para outros campos. Mas só sairá se essa realidade for vivida através da sua vida, através da minha vida, como um corpo, através da vida dessa igreja. Sim, Jesus olha para a nossa fé. Mas você tem desculpas, eu sei que você tem desculpas. Você olha lá para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho e diz assim: mas eu já orei por ele, mas eu já preguei para ele, eu já até convidei ele para a igreja, ele que não quer ir. Entenda uma coisa, ele é paralítico, ele não vai mesmo, você vai precisar carregá-lo, a responsabilidade é sua. Ele não crê, ele não vai se mover até Cristo. Você crê, você pode movê-lo até Cristo. Lembra que Jesus disse: se você tiver fé, uma montanha sai do lugar e vai para outro lugar? É isso, você consegue remover montanhas, mas a partir do seu trabalho. Essa é uma verdade que eu aprendi no seminário, que mudou muito a minha compreensão. Eu sempre tive aquela ideia infantil de que eu ia orar, aquela montanha maravilhosa ia pular para outro lugar. O cenário geográfico ia mudar todinho. Mas eu descobri que não, isso é praticamente uma pedreira. Tem uma montanha ali fértil na rocha, você vai lá e explode uma bomba. Aquela rocha vai se despedaçar, você vai com um carrinho de mão, pega lá um pouquinho de pedra e vai levar. Vai para outro lugar, constrói uma casa aqui, volta lá na pedreira, pega mais um caminhão de pedra e volta. Aí você constrói um prédio aqui.
Quando você perceber no final do trabalho, depois de anos e anos e anos, a montanha terá sido removida mesmo, de fato. Mas foi necessário o quê? Trabalho. Acontece que muitas vezes a gente fica acomodado. A gente quer receber, a gente vem no culto para receber. E não para trabalhar. Mas a partir do momento que você muda essa chave, você descobre que quem tem que trabalhar é você. E então, os frutos do trabalho, como o salário de cada mês cai, será depositado na conta do reino de Deus. Pessoas vão se aproximar de Cristo. Jesus está vendo a sua vida de compaixão? Você tem compaixão, como aqueles 4 amigos tiveram? Deixa eu te explicar um pouquinho sobre compaixão. Eu não achei isso em dicionário nenhum, não. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, o descrente, o paralítico, aquele que precisaria de salvação ou de uma cura, se o meu amigo soubesse onde está o remédio, onde está a salvação, e não me falasse, como eu me sentiria? E não me levasse até o remédio, como que eu me sentiria? Se você sabe que o seu amigo descrente, desviado, aquele que não crê em Cristo, aquele que não quer saber do Evangelho, se você sabe que ele é um paralítico, você sabe quem pode curá-lo, você tem que se colocar no lugar dele, meu querido. E só assim Jesus vai enxergar em você atos de compaixão. Atos de uma vida de compaixão. Você está me entendendo até aqui? Está ficando claro até aqui? Porque Jesus avança um pouco. Ele não só vê, mas ele também fala em compaixão. Ele também fala com palavras compassivas, misericordiosas. Lá no verso 5, depois, até mesmo que alguns religiosos, fariseus, já começaram a entrar ali no meio da multidão, imagina aquele burburinho todo acontecendo. Jesus olha para o paralítico que está aos pés dele e diz assim, diz mesmo? Filho. Já imaginou a tensão que estava no coração daquele paralítico? Uma multidão olhando para o pessoal quebrando telhado, os amigos, corda para lá, corda para cá, não sei como é que eles fizeram aquilo. Ele olhando para Cristo, uma grande autoridade, um grande mestre, vergonha, né? Se ele pudesse, ele sairia correndo. E aí Jesus olha para ele e diz assim, filho. Eu imagino que Jesus falou com uma voz tão suave, tão mansa, filho. Agora pensa uma coisa, quem te chama de filho? Ou é o seu pai, ou é a sua mãe, seus avós, ou é seu sogro ou sua sogra, ou alguém que te considera muito, que te ama de verdade. Ninguém te chama de filho à toa. É alguém que te ama de verdade. Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho. Jesus já te chamou de filho alguma vez? Ele já te chamou de servo, né? Ele já te chamou de amigo. Efésios 1, nós somos feitos filhos por adoção de Deus. Seus pecados estão perdoados. Nem o amigo mais otimista desse paralítico pensou que isso fosse acontecer. Os seus pecados estão perdoados. Gente, fico muito triste quando eu vejo fábulas sendo faladas como se fossem verdade, e quando o evangelho é pregado como se fosse uma fábula. Gente, isso daqui é verdade. A gente crê nisso. Muitos dos que estão aqui, muitos dos que assistem, tiveram realmente os seus pecados perdoados. Isso é real, isso acontece até hoje. Esse é um milagre que precisamos experimentar, que quando nós éramos os verdadeiros paralíticos, experimentamos. Os pecados foram perdoados. Acontece, meus irmãos, que quando alguma coisa muda na liturgia,
liturgia do culto, quando alguma fala muda na estrutura do sermão, quando alguma música é acrescentada e não agrada a alguém, a gente pensa como aqueles religiosos. Mas como que eles podem fazer isso? Não, mas como que Jesus pode perdoar pecado? Só pode um, que é Deus. E Jesus mostra um pouco da sua divindade aqui, da sua onisciência aqui. Os fariseus não falaram isso abertamente, eles pensaram no coração, no íntimo. E Jesus, percebendo, os questionou. Por que vocês estão pensando nessas coisas? Deixa o milagre acontecer, tenha uma vida de compaixão, traga as pessoas até mim, que eu resolvo, daqui para lá sou eu que assumo. Que você podia fazer isso, traga as pessoas, vem, coloque aos meus pés, daqui para lá é comigo. Daqui para lá é comigo. Sabe o que eu penso, meu irmão? Sabe o que eu penso aqui? Que às vezes nós pregamos de uma forma equivocada. Muito válida, a gente aprende, mas por vezes a gente quer falar para a pessoa assim: meu amigo, você que é descrente, você precisa se arrepender, senão você vai ir para o inferno. Já viu alguém que prega assim? E se você não for para a igreja, sua vida está arruinada. Já viu alguém que prega assim? Quando a gente está diante de um amigo, quando você está diante de um parente, de um familiar, comece a pensar de uma outra forma. Você é amigo, você conhece, você convive. Observe onde tem problema. Onde tem problema? Ele é paralítico. Quem pode curar? Jesus. Então vamos pegar o paralítico e vamos levar para Jesus. Qual o problema que o meu amigo tem? Nossa, a vida conjugal é horrorosa, só briga o tempo todo. Ei, vamos resolver esse problema de briga conjugal aqui? Tem um amigo para te apresentar, ele é Jesus. Onde está o problema? É o vício. Olha, vamos resolver esse problema do vício aqui? Eu vou te levar até Jesus. Eu não quero ir, não, nós vamos fazer aqui. Temos 4 homens aqui, nós vamos te levar numa maca. Mas nós vamos te levar até Jesus, para curar o problema do vício. Sabe por quê, meu irmão? Aquilo que a gente pode fazer é pegar as pessoas e levar até Cristo. Aquilo que Ele pode fazer é perdoar pecados. Nós não podemos perdoar pecados. Nós queremos ver a vida dos nossos amigos transformada, mas nós não temos o poder de transformá-la. Cristo tem. E nós cremos que se levarmos as pessoas até Ele, Ele fará tudo o que precisa ser feito. A segunda questão que eu quero comentar com você aqui, nesse ponto, é que todo descrente, todo não crente, todo aquele que não crê em Deus, que não quer saber da palavra de Deus, que não aceita o Evangelho de jeito nenhum, é um paralítico, porque ele tem poucos movimentos nesse tempo de vida nosso, mas não pode caminhar para a vida eterna. Ele está limitado à vida física, que logo passará. Mas se você, que já entendeu a responsabilidade de testemunhar, de pregar, de orar, e de fazer uma maca e de trazer até Cristo, na verdade você está conduzindo ele tanto para a cura física, nesse caso, mas principalmente para a cura espiritual. Ele vai poder atravessar dessa vida física, vencer a morte como Cristo e caminhar para a vida eterna. Já imaginou? Você chegando no céu e vir uma multidão dos seus amigos falando assim: obrigado, porque você fez uma maca e me levou até Cristo. Eu queria curar o vício, mas eu ganhei a vida eterna. Eu queria curar o problema conjugal, mas você me trouxe para alguém que perdoou os meus pecados. Que maravilhoso, meu irmão. Isso é propósito. Porque valeu a pena Deus criar você e te formar mais valioso do que todo o mundo, se Ele habita em ti. Tema da nossa campanha. A divisa diz que não somos nós mais que vivemos, Ele vive em nós.
Nós não podemos mais viver na carne, mas temos que viver no Espírito. E viver no Espírito, meu irmão, é não depender da força do braço. Não são os meus conselhos que vão curar as pessoas. Não são, por melhor que seja o meu intelecto, ele não é nada diante da sabedoria da palavra de Deus. Apenas Cristo pode perdoar pecados, ainda que as pessoas estejam buscando uma cura física. Você sabe disso. Aquele velho homem não sabe. Mas a primeira fala de Jesus, quando você apresenta alguém a ele, é: filho, seus pecados estão perdoados. Ou seja, não é mais um velho homem, mas agora é um novo homem. E quer saber, religiosos, fariseus, para vocês terem certeza de que eu posso perdoar pecados, levanta, toma a sua cama e anda. Eu não estou muito empolgado com levanta, toma a sua cama e anda. Mas tem uma palavrinha aqui, nesse texto, que me salta aos olhos. No versículo 11, final do verso 11. Ele diz assim: levanta, toma a sua cama e anda e vá para casa. Onde que Jesus está pregando esse negócio aqui? Em casa. E ele fala para esse novo homem, que já não é mais um paralítico: vai para casa. Por que para casa, William? Porque em casa começa missões mundiais. Porque em casa você começa a testemunhar, você começa a orar. Quando a sua vida é de fato transformada pelo encontro com Cristo, as pessoas vão perceber o padrão da mudança. E essa é a terceira coisa: quando Jesus cura, quando Jesus perdoa, há mudança de verdade, há evidências externas. Aquele paralítico andou, mas aquele problema conjugal cessa, aquele vício é vencido, aquele pecado é agora levado aos pés de Cristo, e você passa a ser justificado, já nem tem culpa mais sobre ele, passa a ser santificado. Quando as pessoas permanecem longe de Cristo, elas que estão sujas continuam se sujando mais. Quando você aproxima elas de Cristo, ele se santifica e vai se santificar ainda mais, vai se limpar ainda mais. Tudo começa em casa, com o seu testemunho, com o seu exemplo, com a sua vida de devoção. Quando seus amigos chegam em casa, eu aprendo isso com um irmão muito piedoso dessa igreja: ore, leia a Bíblia, gaste um tempo daquele encontro falando sobre a palavra de Deus. Talvez o único momento em que uma pessoa possa testemunhar que uma família nesse tempo secularizado vive piedosamente é na sua casa, quando você abre a Bíblia e lê. Quando em casa você anuncia a palavra, conforme Jesus estava fazendo aqui. Faz sentido ele ter mandado esse novo homem, que já não é mais um paralítico, para casa? Você foi convertido. Um dia você foi aproximado de Cristo. Um dia você foi perdoado. Quer saber? O paralítico era você. E agora Jesus te envia para casa. O que você vai fazer em casa? Simplesmente falar: poxa, agora eu consigo andar tanto aqui na vida física, quanto estou caminhando para a vida eterna, e vocês vão ficar por aí. Claro que não. Agora você tem a oportunidade de perceber ao seu redor quem são os paralíticos. Agora você tem que mobilizar os seus amigos e intencionalmente levá-los a Cristo. Só assim fará sentido o milagre que Jesus operou na sua vida. Só assim você dará testemunho de uma vida de compaixão que foi transformada para continuar transformando vidas, que foi salva para levar outras vidas à salvação, que foi liberto para também promover libertação. Você quer encarar essa responsabilidade junto comigo? Eu quero orar por você. Eu quero que você fique em pé se essa palavra falou com você. E se você assume o compromisso de ser um amigo tão bom, a ponto de mobilizar quem quer que seja, de vencer quaisquer obstáculos que sejam, para levar alguém aos pés de Jesus.
Fica com vergonha não. Fecha os olhos, ninguém está olhando para você. Fica em pé e assuma essa responsabilidade pessoal. Você já foi um paralítico espiritual um dia. Você já foi um paralítico espiritual um dia. Você precisa assumir a responsabilidade de pregar conscientemente, de pregar intencionalmente, de anunciar a palavra de dentro da sua casa para os seus amigos. Jesus vê com compaixão, Ele fala com compaixão. Se Ele já falou com você, ore, coloque o seu coração diante de Deus. Pense nos seus amigos que você precisa bolar uma estratégia para levá-los a Cristo. Parece difícil, irmão. Parece. Realmente é. Mas esse é o propósito que nós temos aqui. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, para que através de mim o Senhor possa falar com outros, olhar para outros, perdoar os pecados de outros, justificar a outros, transformar a outros. Eu também estou com os olhos fechados, eu não sei quem está em pé. Eu não sei quantos do que estão sentados sentiram o Senhor falando exatamente com eles, de que eles estão negligenciando o anúncio da Tua palavra para as pessoas que eles amam, mas que a partir de hoje eles possam intencionalmente buscar a face do Senhor para viver em compaixão, como o Senhor viveu, como o Senhor ensinou aos seus discípulos, como o Senhor nos ensina. Porque assim, Deus, cada um de nós trará pessoas a Ti, para a Tua casa. Tua casa será repleta de gente sedenta por Ti, gente sedenta por cura física e espiritual. Mas usa as nossas vidas, Pai. Usa-me. Use os irmãos. Que essa semana a gente tenha esse conceito em mente, de intencionalmente trazer para Ti aqueles que o Senhor precisa salvar e perdoar. Em nome de Jesus.